Hoje trataremos sobre a virgindade de Maria. Então, bem-vindo, Padre Rogério. Você pode ir colocando aí mais ou menos como vai ser trabalhado. Nós seguiremos a mesma estrutura das outras lives, né? Em alguns momentos, talvez eu faça alguma pergunta, alguma coisa, e você que está em casa pode também, surgindo uma pergunta ou uma colocação sobre o assunto, pode comentar, que à medida do possível a gente vai colocando aqui para o Padre Rogério e para os demais que estão nos assistindo. Então, Padre Rogério, bem-vindo, é com você. Obrigado, Padre Elcio. Obrigado pelo convite, pela confiança da gente partilhar junto esse estudo, né? E obrigado a todos que estão aí conectados conosco e vão acompanhar também esse estudo. Eu pensei da seguinte forma. Primeiro, eu fiz a minha pesquisa a partir, utilizando, claro, a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, mas baseei todo o meu estudo aqui nesse livro do Afonso Murad, é um grande mariologista aqui do Brasil, né? É isso, né? Para a disciplina de Mariologia, que ainda é, né? Pelo menos no meu É, tempo é. E esse aqui também, 2019, do ano passado, Iniciação à Teologia, uma coleção da editora Vozes, Mariologia com Clodovis Boff, né? Muito bom, muito também bom. achei muito boa a leitura. E, claro, utilizo também o capítulo 8 da Lumen Gentium, né, que é o texto conciliar, que fala sobre a Maria. Né? Então, eu pensei assim, a gente vai trabalhar, vou fazer uma introdução geral, certo? E aí a gente dá aquele tempo para ver como é que, sentir como é que está sendo. E aí depois eu vou trabalhar três pontos que são os três elementos essenciais do dogma da virgindade de Maria. Entre esses três pontos também a gente vai ter um tempozinho para assimilar isso aí, a gente vê talvez questões, perguntas, e aí depois a gente atualiza um pouco esse dogma para nós, para a nossa vida hoje, né? Encerrando assim um pouco esse estudo. Eu acredito que vai ser de maneira simples, mas trazendo aquilo que é necessário para a gente saber e que pode nos ajudar. Claro, não vou fazer um estudo teológico, sistematizado, não sou um especialista em Mariologia, mas a gente fez uma pesquisa e dá para transmitir algumas coisas que poderão ajudar na nossa reflexão, principalmente na vivência desse mês mariano, mês de maio, mês mariano, que se encerra já no próximo domingo. Então, a devoção a Maria, entender bem e ajuda a entender bem esses dogmas, ajuda a gente a viver esta devoção mariana, né? Bem, então vamos à questão. O tema é a virgindade de Maria, né? Então, durante muitos séculos, essa questão da virgindade de Maria, a relação da virgindade com Maria era algo muito tranquilo, né? Era associado de modo tranquilo. Tanto os evangelhos de Mateus e de Lucas, eles narram que a concepção de Jesus ele aconteceu por obra do Espírito Santo, né? Foi concebido pelo Espírito Santo sem a participação de ser humano do sexo masculino. Né? O nosso credo, o credo cristão, que foi elaborado já nos primeiros séculos e professado por católicos, ortodoxos, várias igrejas protestantes, afirma que Jesus foi concebido e nasceu de Maria Virgem. Né? É uma afirmação do credo. E aí, essa identificação foi tão forte nos países de língua espanhola que Maria é chamada tradicionalmente de a Virgem. Né? A Virgem. Nós também chamamos a Virgem Maria. Né? Agora, o dogma da virgindade de Maria, ele suscita grandes problemas, questionamentos
e gera polêmica. Não é um dogma fácil para os dias de hoje. Primeiro, os pesquisadores de história, a antropologia, né, mostram que essa imagem de Virgem Maria, ela foi usada de um modo assim para um ideal de mulher. Era um ideal de mulher, que consistia em duas coisas. Ou ela era casada, ou ela casava, a mulher que casava, cuidava dos seus filhos, cuidava da casa, cuidava do marido. É um âmbito familiar. Ou então ela era consagrada, ela se consagrava, né? Então essa ideia aqui, as duas alternativas que a mulher tinha, né? E aí, ao associar os dois dogmas, aquele que já foi falado aqui, foi estudado, o padre John falou sobre o dogma de Maria, Mãe de Deus, né? Então, você associar a uma mulher que ela é Mãe de Deus e Virgem, são coisas assim que para a mulher concreta, isso é quase impossível. Ou ela é mãe, ou ela é virgem, né? Então, aí é o problema. Depois, isso torna Maria, assim, inatingível, né? Uma mulher excepcional, porque ela é mãe e virgem. Depois, para quem considera, por exemplo, a sexualidade como uma dimensão imprescindível da vida, da existência humana, pode parecer que a igreja criou o dogma para manter a repressão sexual das mulheres, né? Na sociedade machista, na sociedade patriarcal que foi construindo a nossa vida. Bem, também isso são a problemática toda do dogma, né? Dentro do âmbito católico também existem diversas discussões e diversas correntes de pensamento com relação a esse dogma da virgindade de Maria, né? Então, por exemplo, catequistas de crisma, professores de ensino religioso confessional, quando eles vão trabalhar, por exemplo, esses temas, né, para adolescentes e jovens, falar sobre a virgindade de Maria, quando esses adolescentes e jovens estão influenciados, muito influenciados pela erotização promovida pela sociedade de consumo. Isso cria uma grande dificuldade, né? Depois tem o outro lado, jovens que vão, ou leigos, né? Que vão grupos católicos que hoje tem um grande problema, muitos conservadores, né? Que vão defender a virgindade de Maria como um modelo de castidade para os jovens. E ainda a outra problemática são leigos que são indiferentes a esse dogma, a essa questão da virgindade de Maria. Se Maria teve ou não teve outros filhos, se ficou virgem ou não depois do parto, isso não importa. O que importa é a integridade de Maria, a inteireza dela, a fé dela, a entrega que ela teve a Deus, né? Independente da opção de celibato. Então, isso aqui é um pouco a problematização toda que esse dogma traz para nós. Por isso, abordar esse tema não é fácil, de fato. Depois que eu vi, eu disse, onde foi que eu entrei, hein? Mas vamos lá, vamos tentar, né? Porque nesse dogma, no mesmo dogma, tem 3 diferentes afirmações. A primeira afirmação é: a concepção de Jesus aconteceu sem que houvesse uma relação sexual ou qualquer outra forma de intervenção humana. É o que a gente chama de concepção virginal. Essa é a primeira afirmação. A segunda afirmação: Maria, posteriormente, fez a opção de vida de se manter virgem, de se manter virgem. Isso aqui está afirmando, né? Perguntando. É a virgindade perpétua de Maria.
E a terceira afirmação é: aconteceu algo extraordinário no momento do nascimento de Jesus, que é a virgindade no parto, né? Então, essas três afirmações faz com que seja difícil o estudo, a abordagem desse tema. Bem, quais são as dúvidas, então, os questionamentos que aparecem? Primeiro, com relação à concepção virginal, né? Principalmente no ambiente científico da modernidade. O que para a medicina e a biologia é inexplicável. Eles não conseguem explicar, a ciência não explica isso, né? Como pode uma mulher gerar um filho do sexo masculino sem a presença de espermatozoides? Como ela permanece virgem depois do parto? Como foi o nascimento dessa criança, né? Então, isso no ambiente científico, né? Na medicina, na biologia. Depois, a concepção virginal também traz uns questionamentos a partir da teologia bíblica, dentro do ambiente religioso, do ambiente cristão, o debate bíblico, né? Descobriu-se que a verdade da Bíblia, ela está, sobretudo, na mensagem que ela transmite, e não tanto nos acontecimentos em si, mas na mensagem que se tira, que se entende que desses acontecimentos, né? Então, a Bíblia ela vai se servir de diversos gêneros literários, né? Ela vai escrever a partir da cultura da época, do tempo, né? E aí, por exemplo, Mateus e Lucas, no âmbito da infância de Jesus, eles se divergem muito. Tem muitas coisas diferentes uns do outro que eles vão escrever. Mas eles eles têm o mesmo pensamento com relação à concepção virginal de Maria, o nascimento virginal de Jesus, a concepção virginal de Jesus. Bem, se a concepção virginal de Jesus realmente aconteceu, ou se é apenas uma imagem para expressar que o nascimento de Jesus é pura graça, um presente de Deus para a humanidade. Então, esse negócio, a discussão mais é na mensagem do que no acontecimento real. Com relação à virgindade perpétua, né, de Maria, o problema aqui é o diálogo com as outras religiões, né? Porque existem algumas ambiguidades bíblicas. Por exemplo, as igrejas protestantes aceitam a concepção virginal, como está nos evangelhos. Mas eles sustentam que Maria teve outros filhos, né, com José. E aí eles se apoiam nessa afirmação, textos que falam dos irmãos de Jesus, né? E a virgindade no parto? Ela se defronta com questões de natureza biológica e cultural, né? E também porque aparece mais, essa argumentação ela aparece mais no próprio Evangelho de Tiago, né? Que é um texto elaborado por um grupo herético que foi rejeitado pela igreja, né? Então, o dogma da virgindade de Maria foi formulado no segundo concílio de Constantinopla, no ano de 553, que no credo afirma: o Filho desceu do céu e encarnou-se da santa, altamente celebrada Mãe de Deus, Theotokos, né? E sempre Virgem Maria. Isso aqui é o conteúdo do credo. Esse dogma católico da virgindade de Maria, então, tem três componentes, como eu já falei, mas vou citar novamente. Maria Virgem concebeu Jesus por ação do Espírito Santo, sem ter relações sexuais com José, e aí aqui é a concepção virginal, que ela fez uma opção pelo celibato por toda a vida, a virgindade perpétua, e que aconteceu algo extraordinário no momento do parto, que é a virgindade no parto.
Então, esses são os três componentes do dogma e nós vamos trabalhar separadamente cada um deles. Daí podemos fazer alguma manifestação, alguma coisa. Certo. Aqui tem algumas pessoas já se manifestando. Só acudir aqui quem chegou depois, aí eu já coloco as manifestações do povo. Maristela Campos, que eu havia falado, estava em dúvida de onde era, ela manifestou aqui dizendo que é de Oeiras, mas mora em Aracati, no Ceará. Mora em Aracati, no Ceará. Caroline Fialho está nos acompanhando, lá de Bela Vista do Piauí. Francisca Pereira também está aqui, boa tarde. O seminarista Odair Bezerra também está nos acompanhando. Maria Cristina, lá de Floresta do Piauí. Joana Pereira, aqui de Francisco Aires. Matilde Silva também está nos acompanhando. Salinas, Campinas. Temos também... É da Emídia ela, viu? Maria de Fátima Gonçalves de Souza. Sucesso. Também de Campinas. Almilene Pinheiro. Campinas também. Elidiane Bueno, aqui de Francisco Aires. Socorro Carvalho. Maria de Fátima, Maria Ramos, Santa Rodrigues. Estamos aqui. Temos aqui uma colocação. Temos aqui também que está assistindo Francilene Silva. Maria Divina Campos, aqui de Francisco Aires. Padre Gerlan também está nos acompanhando. Olha, que legal. Eliane Alves diz que Dona Socorro também está nos acompanhando. Dona Socorro Alves, aqui de Campinas. O diácono Davi. Mãe dela. Conhece o pequeno diácono Davi? Conheço. Carol Helena. Tanta honra. Marinalva também está assistindo. Conhece a Agnália? Marinalva deve ser de Campinas. Agnália de Altos, né? Isso, muito bem. Um abraço, Agnália. Está mandando um abraço para o senhor também. Também um abraço para ela. Cida Costa, seminarista Abraão, também está nos acompanhando. Ótimo, que honra. Lucélia Souza, Reinaldo Baiano, Zefinha Bueno, que é daqui de Francisco Aires. Valdimar, lá da Paróquia do Rosário, em Oeiras. Rossana. Valdimar. Rossana também, muito bom para nós catequistas, parabéns, comentou aqui. Marcele Saadelini, querido Padre Rogério. Raí Maciel Ribeiro, com ele, Juiz de Fora. Você me ouviu, Padre? Sua voz está ficando mecânica está agora. Congelada. Não, ouvi não. O senhor me ouviu? Raí... Ouvindo? Está me ouvindo? Agora estou. Raí Maciel mandou um abraço para ti, morou com você em Juiz de Fora. Sim, sei quem é. Obrigado. Pronto. É da Congregação Verbo Divino. Valdineia Ferraz, lá de Oeiras, também está nos acompanhando, bem-vinda. Só a pergunta aqui, que já vai abrir aquilo que você vai colocar. Reinaldo Baiano pergunta, por que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto? É agora que nós vamos ver, né? Eu vou tentar responder essa grande pergunta aí, né? Bem, a concepção virginal é o antes do parto, né? A concepção, quando Jesus foi concebido no ventre de Maria, né? Então, isso não nem os biblistas não têm algo comum, né? Entre eles há muitas discordâncias, desentendimento. Mas existem três correntes de pensamentos, tá? Com relação a essa realidade aqui da concepção virginal. A primeira consideração é que é um acontecimento inegável. A concepção está nos evangelhos, né? Diz lá, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Né? Então, narrado tanto por Mateus como Lucas.
eles, como já disse, eles se diferenciam em vários aspectos da infância de Jesus, mas nisso eles são unânimes, né? E aí, existem grupos católicos tradicionais e evangélicos que se encontram aqui nesta posição, né? Os evangélicos acreditam na concepção virginal, na concepção de Jesus, virginal de Jesus. Uma virgem que foi concebida pela ação do Espírito Santo, né? Eles defendem essa concepção virginal para provar que isso não tem nenhum mérito de Maria. Isso tudo é uma ação de Deus. Não existe mérito, não existe privilégio de Maria com relação a isso. Isso é um mérito de Deus, da ação de Deus na nossa vida, tá? Os católicos já veem que esses católicos tradicionais, eles defendem muito essa concepção virginal porque eles vão, de fato, associar a essa concepção à ideia de que Maria ela teve privilégios, como a pureza, a Imaculada Conceição e a Assunção dela, né? A Assunção. Então, eles estão nessa consideração, nessa primeira consideração, mas com intenções diferentes, né? Ambos os grupos veem na concepção virginal um milagre, uma intervenção extraordinária de Deus na história, né? É de fato um milagre, né? A segunda posição defende que a virgindade de Maria não é um fato histórico, mas somente uma metáfora, né? Quer dizer, trata-se de uma figura de linguagem, é um modo de falar, certo? E é uma imagem que aponta para uma mensagem. O que importa aqui é a mensagem que isso traz, né? Por exemplo, vamos dizer aqui, fazer um exemplo. Uma pessoa, um homem que está apaixonado por uma mulher e chama ela de minha flor. Ele não está dizendo para ela que ela é um caule, que ela é folha, que ela tem pétalas e que tem espinhos. Ele não está dizendo isso para ela, né? Ele está afirmando que ela é bela, que ela é cheirosa, que ela é eterna. Esse é o sentido de dizer minha flor, né? Então, de acordo com essa corrente de pensamento, a concepção virginal precisaria de provas, né? Provas históricas. E aí, o que é que eles retêm disso? Somente a mensagem. A mensagem, pois ninguém sabe de fato o que aconteceu ali, né? Então, e eles afirmam, olha, Deus age respeitando as leis da natureza que ele mesmo criou. Como é que ele vai agora fazer uma concepção que fere, altera a lei que ele criou, né? Então, isso é muito influenciado pelo espírito científico moderno, né? E aí ela tende a minimizar os pretensos fatos milagrosos da Bíblia, mostrando que eles normalmente seguem o curso da história e da natureza, né? Quer dizer, é uma concepção que reduz as coisas àquilo que de fato acontece, é natural, que é existencial, né? Reduz isso. E fica mais com aquilo que é mensagem. Depois, a terceira corrente de pensamento com relação à interpretação da concepção virginal é que ela considera a concepção virginal como um acontecimento histórico salvífico, né? Está relacionado à encarnação do Filho de Deus. Aqui existe um símbolo real, uma real simbólica. A concepção de Jesus e seu nascimento são uma nova criação, fruto do dom de Deus e da resposta humana. A concepção virginal, para essa, vai além da sexual, mas é real.
não foge, não fica no simbolismo, é real, né? Mas vai além daquilo que é real, certo? Tá? Então, essas três interpretações da concepção virginal de Maria. No entanto, aconteceu de forma diferente, quer dizer, isso vai aconteceu de forma diferente daquilo que, de fato, a gente pensa. Queria só colocar mais ainda sobre essa parte da concepção virginal. Mateus e Lucas, as fundamentações bíblicas, né? Eles apresentam essas diferenças da infância, mas eles coincidem de novo ao falar da concepção virginal. Não é José quem engravida Maria, né? Você pode olhar os textos bíblicos, vai falar aí. Mateus 1, 16, 18 a 25, Lucas 1, 31, 34 seguintes, 3, 23. Jesus é concebido realmente pela ação do Espírito Santo. Mateus 1, 20, Lucas 1, 35. Então, agora, isso aqui não se trata, como na cultura grega, de uma relação sexual de uma virgem, de uma jovem virgem, né, com a divindade masculina, que exclui ou que substitui o homem, como acontece nessas várias culturas, como a cultura grega, né? A única origem de Jesus é Maria. A origem humana de Jesus é Maria, virgem que se torna mãe, né? Aí você pode ver no Mateus 1, 16 a 25 e Lucas, capítulo 1, 27 e 35. Então, olha, mesmo que existam muitos elementos simbólicos nos relatos da infância de Jesus, eles não são lendas e nem são mitos, né? Mas é uma reflexão que os evangelistas, esses dois evangelistas, fazem a partir de acontecimentos verdadeiros, que existiram, né? Depois, então a concepção não seria uma invenção piedosa, não se inventou isso, né? É algo real que a comunidade cristã crê, todo mundo crê, né? A grande maioria das pessoas, a comunidade crê. Então, não há problema em conciliar a concepção virginal com a humanidade real de Jesus, né? Eu achei muito interessante quando, lendo uma parte aqui do texto de Murad, ele cita Calbar. Calbar vai dizer que a concepção de virginal de Maria é a porta de entrada de sua humanidade. Como a ressurreição é a porta de saída ao reencontro com o Pai, né? Então, o que a maioria dos mariólogos atuais e o ensino oficial da Igreja convergem para essa terceira posição, que considera a concepção virginal simultaneamente como fato e como símbolo. Existiu e tem um significado para nós. Não é invenção piedosa, certo? É interessante que Calbat não é um teólogo católico, ele é luterano. Não, né? é luterano, exatamente. Então, o padre John, dizer isso. o padre John, quando foi falar sobre a Mãe de Deus, ele mostrou um livro Magnificat, segundo Lutero, né? Os comentários de Lutero a respeito do Magnificat. Então, para a gente ver que o protestantismo, falei certo? Falou. Ele, na sua origem, ele traz em si alguma coisa de ainda unidade em muitos aspectos com a Igreja Católica, né? Que pena que ao longo do tempo foi se perdendo isso que nós trabalhamos com o Dom Edilson na live passada, né? Essa questão da unidade dos cristãos, e estamos nessa semana de oração. Bem, mas só para colocar aqui algumas coisas dos nossos internautas, só acolher aqui Ceicinha Lira, que chegou agora, Francilene. Opa, Ceicinha de Oeiras. Francilene Silva disse que é muito bom para os catequistas. Matheus Nunes Rego está nos assistindo, Anilton Ferreira, Gilson Alves Veloso, o seu colega lá do Verbo Divino, né?
Maciel? Isso. Ele fez uma pergunta aqui, né? Uma colocação e uma pergunta. Uhum. Se prepara. Há quem, há quem diga que os soldados romanos estrupavam as mulheres em invasões e assim muitas mulheres engravidavam. Talvez é possível que Maria tenha sido vítima de estupro. Olha, nas minhas pesquisas, não tive nenhum conhecimento disso, não. Mas na frente eu vou falar da história que tem no próprio Evangelho de Tiago, mas não vi nenhum momento estupro, não, de Na Maria. ver- na verdade, eu não sei se a Bíblia não há nenhum relato nesse sentido. Não. E nenhum documento assim registrado com respeito à Virgem Maria, né? Na verdade, foi, talvez você vá até comentar, porque está no livro de Murado, a respeito de uma pergunta que fizeram a Santo Agostinho, né? Se a Ah. mulher que, sendo estuprada, Uhum. por exemplo, as virgens consagradas dentro do mosteiro, é invadido e ali vai e estupram as freiras que estão lá enclausuradas. Elas deixam de Uhum. ser virgem, né? E Santo Agostinho responde que não, porque Não. a virgindade não está ligada essencialmente ao genital, mas é uma decisão de vida, né? Uma opção de vida. Então, é a decisão anterior ao próprio ser homem ou ser mulher, né? Não está ligado à genitália, né? Do homem ou da mulher, mas é uma opção de vida. Essa ideia aí, essa reflexão está na parte que fala da concepção perpétua de Maria, né? Porque Uhum, é como se Maria tivesse feito uma escolha de continuar celibatária, né? exatamente. De consagrar-se. Aí a gente vai entrar nessas coisas aí. Agora, aqui é importante que nós estamos falando sobre o antes, a concepção de Maria, a concepção, Isso. né, do menino Jesus em Maria. Ela foi concebida sem a intervenção humana, foi pela ação do Espírito Santo, né? E a igreja acredita nisso, de acordo com o que está nos evangelhos. Uhum. Tanto a igreja católica como os protestantes É. também concebem isso, tá? Concepção virginal de Maria. Maria foi concebida virgem, foi concebida Uhum. sem a intervenção humana, pela ação do Espírito Santo. Então, Maria, na concepção, continua virgem. Uhum. O Reinaldo Baiano Certo? que fez aquela pergunta, ele comentou aqui, boas respostas. A pergunta que fiz, tenho muito debate, ele está dizendo aqui, aqui no Rio de Janeiro com os cristãos protestantes. Isso vem respaldar minhas colocações para com eles, né? Então ele agradece pelas colocações e esclareceu a pergunta dele. Nós Que temos bom. mais perguntas ainda. Tem? Valdinéia, lá de Oeiras. A Uhum. concepção virginal de Jesus é uma coisa e a concepção de Maria sem pecado original. Deixa eu ver se eu entendi aqui. A concepção virginal de Jesus assim, se está perguntando se a concepção virginal de Jesus é uma coisa, a concepção de Maria sem pecado original é outra. Eu não É, entendi. são, eu estou entendendo assim, se a concepção, a concepção virginal, quer dizer, Jesus foi concebido no seio da Virgem Maria e ela continuou virgem. É diferente da concepção da Imaculada Conceição de Maria. Quer dizer, são duas coisas Assim, diferentes. São os dois dogmas, né? É o dogma da Imaculada Conceição. Maria foi concebida sem pecado original, original. né? Desde o seu Sim, ventre. São duas entendi. coisas diferentes. E no Entendeu? caso, a pergunta que ela está fazendo é se Ana também Se é, como foi era o que se quê? deu, né? Ana era virgem, Não, talvez. Ana continua. Ana, ela foi. Ana não ficou virgem depois do parto. Ela e São Não, Joaquim. Ana não era virgem, porque ela era casada, ela tinha relação sexual com Com Joaquim, Joaquim. né? Eles não eram celibatários, eles Uhum, tinham uma vida conjugal, né? tudo Tá? bem.
Agora, ela foi concebida sem o pecado original. Por pura graça de Deus. Por pura graça de Deus. Vamos Francisco, para frente? Francisca Ah, Maria está aqui dando boa tarde para você. E o padre Fernando obrigado. está nos acompanhando. Conhece Fernando Amando? Quem? Padre Fernando. Conheço demais. Nosso amigo Fernando Amando, da Diocese de Picos. Um abraço, Fernando. Tudo bem. Tem mais Da minha coisa turma, ele. agindo, Padre Rogério. Pode falar aí. Tem mais coisa aqui. Peraí. Olha o tempo. Adalgisa Reis está nos assistindo, Neto Leal, lá do Rosário. Maria Cristina. Nossa mãe, Maria, é um modelo de mãe e mulher. O seu exemplo nos fortalece, nos deixa mais forte na fé. Que bom, Padre Rogério, estar nos ajudando a conhecer melhor a vida da nossa Mãe Santíssima. Opa, deixa eu voltar aqui. Mãe Santíssima. Ok. É um comentário de elogio e agradecimento, né? Que bom. Deixa eu ver aqui. Obrigado. Felizarda Bueno, aqui de Francisco Aires, também está nos acompanhando, mas tem uma pergunta aqui de Amparo. Amparo. Maria foi livre, ou seja, não teve dúvidas ao responder os planos que Deus tinha para ela? Foi livre e deu o seu sim, tá? E ó, eu acho muito interessante, foi muito boa essa pergunta, porque nós temos que pensar o seguinte: Maria foi preparada e assumiu livremente o seu sim, né? Deu o seu sim ao projeto do Pai. E não tem, olha, você se perguntar, se Maria tivesse dito não. Olha, gente, se aqui é coisa de protestante, tá? Maria, o que nós temos que nos apegar é naquilo que é o real, o que aconteceu. Maria disse sim, pronto. Ah, mas se ela dissesse não, não, sei, não me interessa isso. O que me interessa é que Maria disse sim, tá? O que ela disse sim e ela colaborou, ela se fez serva do Senhor, ela realizou, ajudou colaborou no projeto de salvação da humanidade pelo seu sim e foi agraciada, recebeu a graça de Deus pelos méritos de Jesus Cristo, não dela, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Mas pronto, não precisa. Ai, se Maria dissesse não, outra mulher podia ter dito sim. Não me interessa isso. Eu acho que o pensamento nosso cristão tem que ser esse, católico tem que ser esse. Maria disse sim, pronto. Ela disse sim e ela colaborou no projeto de salvação. Muito Certo? bem. Então Maria foi preparada, Maria livremente disse o seu sim e colaborou. Fez-se serva do Senhor. E com isso ela recebeu todos os méritos que ela tem hoje em Jesus Cristo. Mérito de seu filho, tá? Que realizou a graça nela. Antes da gente passar para o segundo tópico, só acolher aqui a Ana Célia, que chegou agora. Ela é daqui de Francisco Aires, bem-vinda. Padre Rogério, fica à vontade para avançar agora. Então, nós vimos então o primeiro elemento do dogma, que é a concepção virginal, Maria virgem antes do parto. Agora, a opção celibatária de Maria, aqui já é a concepção, nós vamos entender, depois do parto. Tá? Vamos deixar o parto por último. Tá? Então, depois do parto, aqui o dogma fala da opção celibatária de Maria. Maria ficou virgem após o parto. Olha, o Evangelho de Mateus diz que José não teve relações com Maria até que o menino Jesus nascesse. Eu vou fazer um parêntese aqui com relação a esse até que, porque a gente pode entender, né, nessa expressão até que, gramaticalmente seria o quê, Padre Welson? Até que, não sei dizer. Não entendi. Até que, gramaticalmente, seria o quê? Como se chamaria essa expressão aqui?
É, até uma Deixa para lá. preposição, né? Até que Preposição, né? seria É, um um adjunto aí de tempo, né? adjunto de tempo, né? É Isso, até que. exatamente. Então, até que. Então, essa expressão, a gente podia entender. Ah, então, depois que Jesus nasceu, então José teve relações com Maria. Né? A gente pode entender. Ele diz assim: José não teve relações com Maria até que o menino Jesus nascesse. Isso também é uma interpretação errada. O que também nós temos, por exemplo, na Bíblia, algumas expressões também essa expressão até que. Por exemplo, quando Jesus diz, quando é dito sobre Jesus que o Filho de Deus reinará até que todos estejam debaixo de seus pés, não é? Tem mais ou menos assim, não é É, literalmente, mas nessa expressão. Então quer dizer que Jesus só vai reinar até que esses inimigos estejam debaixo dos seus pés? E depois, quem reina? pois é. Quem é que reina depois? Entendeu? Então, a gente não pode entender a Bíblia ao pé da letra. A gente tem que interpretar as coisas e ver. Então, aqui é só um parênteses para dizer que não necessariamente quando Jesus nasceu, então José manteve relações sexuais com Maria, tá? E aqui nós sabemos que o verbo conhecer, né, é um sentido de intimidade amorosa, como muitos lugares na Bíblia Padre falam Rogério, também, né, sobre Padre conhecer. Rogério, Oi, oi. Amparo Santos fez uma correção nossa aqui, né? Ela Ah, colocou tá. Ah, aqui a questão do adjunto aí que nós falamos. Ela diz que é, adjunto. Ah, ela diz que é locução subordinada temporal conjuntivo. pois pronto, ótimo, obrigado pela Obrigado, contribuição, Amparo. pela corrigir a gente aqui. O que é importante a gente ver o sentido que isso traz, porque a gente pode entender que até que é pronto, a partir daí agora mudou a situação. Não, não muda. Jesus não vai deixar de reinar. Jesus é o rei eternamente, ele vai reinar para sempre, eternamente. Então não é até que seus inimigos fiquem debaixo de seus pés. A gente também não pode entender que José só esperou o menino nascer para poder ter as relações sexuais com Maria, né? A, a, a Escritura, a Sagrada Escritura não fala nada sobre uma possível vida conjugal de Maria e José, né? Bem, nós católicos dizemos que ela continuou virgem, e os protestantes que Maria teve outros filhos, né? Quem tem razão então, né? De onde que se origina essa crença que Maria fez uma opção de celibato e permaneceu virgem depois que Jesus nasceu? Bem, a Igreja Católica afirma que Maria não teve outros filhos além de Jesus, né? Essa expressão no Evangelho de Marcos, os irmãos de Jesus, não pode ser tomado no sentido unívoco, né? No sentido único, literal, né? Pelo menos dos irmãos lá que foi dado para Jesus, dois, né? Tiago e José, provavelmente eles não são filhos de sua mãe, mas de outra Maria. Essa expressão está em Marcos, essa afirmação está em Marcos 6:3. E é comparado com Marcos 15:40 e com Marcos 16:1, né? Que aí esses dois são colocados como irmãos de uma outra Maria, que é irmã de Jesus, né? Então, e outra coisa, além da Bíblia, nós católicos levamos em conta a tradição, né? A tradição cristã. Aquilo que a igreja, inspirada pelo Espírito Santo, ela vai selecionando e aprofundando na sua experiência e sustentada por parte de sua crença, né? E aí, muitos homens e mulheres
lá no começo da história cristã, né, nos indícios, vão interpretar a fé, né, como Clemente, Justino, Irineu, Inácio de Antioquia, Perpétua e Felicidade, Cirilo de Jerusalém, tantos outros, né, que são chamados pais e mães da igreja, né? Eles vão fazer uma interpretação. Os cristãos do primeiro século, dos primeiros séculos, ele reconheciam Maria, era especialmente abençoada por Deus e que ela viveu a boa nova de Jesus em sua raiz, né? Aí nós vamos ver a patrística também com os sermões, né, dos padres da igreja, as orações, os hinos litúrgicos, cartas, outros depoimentos. Percebe que foi crescendo essa convicção de que Maria, por opção de vida, dedicou-se de corpo e alma a Jesus e à causa do Evangelho, renunciando à vida conjugal com José e até ter seus outros filhos, né? Então, Maria não era mais só a mãe de Jesus, a mãe daquela família, mas ela era a mãe de todos os discípulos, de todos aqueles que seguiam Jesus, né? Então, ela era mãe, membro e mãe da comunidade cristã. Então, ela se consagrou de forma radical a Deus, abraçando livremente a castidade, por uma opção pessoal. Ela livremente assumiu a castidade. Então, eles, os padres da igreja, acreditavam que Maria não teve filhos por uma opção própria, por desejar de consagrar intensamente a Deus, né? Aí, aqui tem uma explicação, a gente pode também buscar entender essa expressão. A patrística vai ajudar a explicar a expressão irmãos de Jesus. Tem 3 explicações que eles utilizam aqui. Primeiro, significa parentes próximos, né? No Oriente, os laços familiares são muito estreitos, né? Então, por exemplo, lá em Gênesis 11:31, Abraão e Ló, Abraão é tio de Ló, mas ele chama de irmão. Moisés também, lá no Êxodo 2:11, diz que irmão, ele chama de irmão todos os compatriotas hebreus, né? Essa é a primeira interpretação, parentes próximos, né? São chamados de irmãos. Depois, a segunda interpretação ela é mais antiga, e não são muito dignas de confiança, mas a gente traz aqui, né? Ela diz que os irmãos de Jesus eram filhos de um primeiro casamento de José. José já havia se casado, teve filhos e ficou viúvo, né? Então eles seriam meio-irmãos de Jesus. Isso está nos apócrifos do proto-evangelho de Tiago e o evangelho da infância de Maria, né? Conta que o viúvo José, que era idoso, tinha vários filhos, ele foi escolhido pelos sacerdotes para tomar conta de Maria, né? E aí era que era virgem consagrada a Deus. Maria seria virgem consagrada. Tem outro livro apócrifo chamado História de José, o Carpinteiro, que nomeia os filhos de José. Judas, José, Tiago, Simão. Os mesmos nomes que são descritos no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3, como irmãos de Jesus, né? E depois as duas mulheres, as duas irmãs, Lísia e Lídia, né? Eles são 6 irmãos, né? Jesus teria 6 irmãos. E aí eles ainda afirmam que Jesus morreu, ou que José morreu com 111 anos de idade. Viveu muito, hein? Aí você fazendo as contas aí, eles fazendo as contas aí com o que narram e o que está dizendo esse livro aqui, o Apócrifo História de José. Então Maria casou com José quando José tinha mais ou menos 80 anos de idade, né? E aí, mas isso aqui é mais um motivo para não levar a sério essas informações dos apócrifos. Então essa é a segunda interpretação que os padres da igreja traz. Depois a terceira explicação.
com relação à expressão os irmãos de Jesus. Diz que os irmãos de Jesus eram seus primos. Essa ideia foi espalhada por Epifânio e Agostinho, nos séculos 4 e 5. Eles aproximam o texto Marcos 15:40, que cita a mãe de Tiago e José longe da cruz, com João 19:25, que lembra a presença junto à cruz de uma irmã de Maria, né? Então, Agostinho considera que a mãe de Tiago e José, conforme Marcos, é a irmã de Maria, citada por João. Tiago e José tinha feito um voto de castidade antes da anunciação, né? Antes da anunciação, antes de o anjo Gabriel revelar que ela seria a mãe de Jesus. Ela fez um voto de castidade. E aí, Santo Agostinho também assumiu essa ideia, né? Esse pensamento. E ele é quem divulga essa versão de que Maria teria feito um voto de virgindade antes da anunciação. Mas isso não tem apoio nas Sagradas Escrituras. Em nenhum momento a Sagrada Escritura fala que Maria fez voto de virgindade. Né? Então, é tanto que a vida consagrada, que também, ela vai, à medida que ela foi crescendo, né, que o auge da vida consagrada, homens e mulheres que se consagravam a Deus e viviam, buscavam viver uma virgindade perpétua e santidade, eles aproximaram essa ideia de Maria, que para eles era um modelo justamente disso, dessa virgindade perpétua e de santidade. Então, foi aí que se interpretou que a virgindade de Maria era uma confirmação de sua eleição divina e de sua santidade total. Ela foi tomada como modelo de consagração virginal para homens e mulheres. A Igreja Católica e as igrejas ortodoxas sustentam que os irmãos de Jesus não são filhos de Maria e que ela, por livre opção, consagrou a Deus pela castidade. Existem, se você for procurar aí na internet, algumas pessoas que ajudam a gente a entender, fazer essa interpretação dessa expressão irmãos de Jesus e mostram como isso vai de fato, com fundamentos bíblicos, dizer que de fato eles não eram irmãos de Jesus, eram primos, parentes próximos de Jesus. Então isso é o que a gente tem para refletir sobre a questão da opção celibatária de Maria. Maria não teve filhos depois que Jesus nasceu, por uma opção pessoal dela. Ela mesma optou para poder se dedicar a Jesus e à força do Evangelho. Uma pausa. Tudo bem. A internet aqui deu uma falha, parece-me. Não sei se prejudicou a transmissão. Aqui está ok. Está nos acompanhando. A página de sua paróquia também está nos acompanhando. O Maciel está agradecendo pelas explicações, muito relevante o tema. Abraços. Rita Soares está nos acompanhando. A Rossana, ela colocou aqui que aquele termo significa locução conjuntiva. Então, professoras de português. Obrigado. Português, muito bem. É bom a gente contar com essas pessoas. Aqui no meu Facebook, quem está acompanhando, fizeram algumas colocações, algumas pessoas. O Valdemar de Oeiras. Muitos evangélicos afirmam que Maria teve outros filhos a partir desta citação, né, que você citou aí, que é o
Marcos 6:3 e 15:40, em que vai fazer esse esclarecimento que os dois irmãos lá, José e Tiago, não eram filhos de Maria, mãe de Jesus. Uhum. Ele diz que para ele, independentemente de Maria ter tido ou não outros filhos, sua importância no projeto de Deus não diminui. E acredita que se ela tivesse tido outros filhos, Jesus, no alto da cruz, não a teria entregue a João. Então, aqui são as colocações que nós tivemos durante a segunda parte sua. Não tivemos perguntas. Eu volto a afirmar, assim, para a gente ter muito cuidado com expressões, talvez a gente use, que é influenciado pelo pensamento protestante, né? Independente de Maria ter sido mãe ou não, de outros filhos, isso é um pensamento protestante, viu? Uma influência protestante. Maria, para nós, não teve filho, pronto. Não tem se, olha o se de novo aqui. Se Maria teve outros filhos, não vai mudar a minha fé em Maria. Não, Maria não teve, pronto. Porque o se Entendeu? põe condição, né? E a fé, ela não. Condição. É. E ela, ou você acredita ou não acredita. Eu não acredito. É. Ou não acredita. Você não vai condicionar a sua fé. Eu vou. Não, eu creio, mas se Maria teve filho, eu continuo. Se ela foi virgem após o parto, toda a sua vida, eu acredito. Se ela teve filho, eu também acredito. Não, ela não teve filho, pronto. A fé é essa. Tá? Porque a gente tem, às vezes a gente tem, para não criar, às vezes até certas situações, a gente coloca em dúvida até a nossa fé, a nossa doutrina, né? A certeza da nossa doutrina. Nós temos que ter certeza naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós professamos, que nós assumimos como nosso, como verdade que foi nos dada pela igreja. É a nossa igreja que tem o depósito da fé e que nos transmite esta fé. A fé que nós recebemos não é minha, não é sua, não é de nós. É da igreja, a igreja que nos concede essa fé para nós acreditarmos e vivermos a partir dela. Certo? Temos gente chegando agora, Gabriela Martins. Chegou agora. Irmã de Rossana, será? Eu não sei. Não consigo visualizar, não disse de onde é. Bem, vamos continuar a nossa live, Padre Rogério, para o terceiro tópico. O terceiro elemento agora do dogma, que é a virgindade no parto, né? Maria deu à luz e se tornou e continuou virgem, né? Olha, não tem como a gente entrar em detalhes do parto de Maria, né? E o que aconteceu com o corpo de Maria no momento do parto. Não temos como entrar em detalhes, né? Não tinha médico, não tinha maternidade. Não tinha ginecologista. Não teve laudo médico. Até pré-natal. O proto-evangelho de Tiago vai falar vai dizer algumas coisas aqui, mas como a gente já viu, não é um apócrifo, não é confiável, né? Mas a gente tem mais ou menos algumas coisas aqui, né? Então, o que é importante é a gente perceber essas imagens que aparecem, né? Que foi usada para deixar o lugar um mistério de Deus, né? Um mistério. Nós não sabemos o que aconteceu lá. O próprio Evangelho diz que nem José viu o parto de Maria. Quando ele foi buscar a parteira, quando eles chegaram, só viu uma luz e o menino já nascido. Né? Uma luz e o menino nascido. Então, nem José assistiu o parto de Jesus. É bom deixar claro que isso aí não é nos evangelhos que nós temos na Bíblia. Não, é o proto-evangelho. É o apócrifo. É apócrifo, é um livro apócrifo. Então, nós não sabemos em que consistiu a ação gratuita de Deus no nascimento de Jesus. Os pais e mães da igreja, que nós já citamos aqui, nos primeiros séculos, eles não foram buscar
não caíram nessa armadilha de buscar explicações ginecológicas, né? Né? Eles vão usar sempre imagens para deixar lugar ao mistério de Deus, né? Então, a virgindade no parto, ele apoiou-se no apócrifo proto-evangelho de Tiago, como nós já estamos dizendo. É um texto gnóstico, ele desvaloriza totalmente a corporeidade e nega o nascimento real de Jesus, né? Jesus realmente não nasceu, né? Daquela forma real que nasce toda criança, né? Então, o próprio Evangelho vai dizer o seguinte, que quando Maria tinha 3 anos de idade, ela foi levada para o templo. E lá ela viveu com outras virgens, né? E aí, quando ela alcançou os 12 anos de idade, para não sujar o templo, ou não manchar o templo devido a sua menstruação, né? A primeira menstruação dela, então Maria é entregue a um viúvo, que é o José, que inclusive na escolha teve até um milagre. A vara que José sustentava, dela saiu uma pomba e pousou sobre a cabeça dele, né? Então, aí mais tarde, Maria ela vai conceber a ação do Espírito Santo, a gravidez se torna pública, e José e Maria são levados ao tribunal, né? E aí eles conseguem provar por um milagre de Deus, né? Eles ficam livres da acusação. Aí no momento do parto, Jesus vai buscar uma parteira, como eu já disse aqui. Então, quando volta com ela, vê somente a luz e o filho recém-nascido, né? A parteira conta a Salomé que viu um parto virginal. Aí Salomé não acredita e vai lá, quer ver, né? E aí, ao fazer, ela faz o teste. Toca lá na genitália de Maria e o dedo dela se resseca, fica ressecado. E aí logo ela dá um grito, pede perdão e o dedo volta ao normal. Então aqui muitos elementos mitológicos, muita coisa, uma mentalidade mágica, né? De forma mágica, né? Muito Claro, fantasioso. isso muito fantasioso. Quer tratar essas imagens, né? Que Maria, na verdade, Maria superou a maldição do pecado de Eva, não sofrendo as dores de parto. Que aí tem uma outra pergunta, de fato, né? Maria sofreu as dores de parto? Ao parir, Maria sentiu dores, né? Então, tudo isso vem aqui, como ela se livrou do pecado, da maldição do pecado de Eva, não sofrendo as dores. Bom, Santo Agostinho sustenta que a virgindade, como você já colocou aqui, né? As marcas no corpo. Aí você citou que aquela história lá das virgens que foram estrupadas. Sim. E aí Santo Agostinho vai dizer que elas se constituem virgem pelo desejo. Elas continuam virgem pelo desejo de se consagrar dessa forma a Deus, né? Então a virgindade não está no corpóreo, mas na intenção, no desejo, né? E aí essa virgindade do parto, ela é mais simbólica, né? Tem uma força muito simbólica. Como a Gênese vai falar que a marca do pecado é o quê? Na mulher? As dores do parto e a submissão ao homem. A dominação do homem sobre a mulher. São resultado, as consequências do pecado, né? Aí o que nós podemos, o que os padres da igreja, a igreja vai interpretar com relação a isso, é uma interpretação metafórica, simbólica do dogma. Quer dizer assim, no nascimento de Jesus foi quebrada essa maldição, né? Ele é o novo ser humano que abre para nós um caminho original, cheio de bênção, no qual serão superadas a dominação e a dor, a começar do nascimento, né? Então, é nesse sentido que nós entendemos a concepção, a virgindade no parto de Maria.
mas não tem nenhuma comprovação, né, real disso, de como ela deu à luz, como o menino nasceu, tudo. Mas fica essa questão simbólica mesmo também, né, de que Maria ficou livre do pecado, da culpa, não sentiu dores. Eu não estou te ouvindo, ficou mudo. Não. Eu não estou te ouvindo. Bem, eu não consigo mais ouvir o Padre Rogério. Deu certo aí me ouvir? O Fabrício Pereira, lá de Simplício Mendes, chegou, está nos assistindo, bem-vindo. Pelas colocações, por estar conosco, né? Então foi muito bom, muito gratificante estar com vocês. Padre Rogério, se puder fazer o retorno, né, para a nossa live, agradeceria. Felizardo Bueno está dizendo que tudo é mistério, é verdade. É um mistério que cabe nos a colocar no âmbito da fé. Maria Silvia Nunes, bem-vindo, está assistindo agora. Padre Rogério, estou te adicionando. Aceita aí. Estou adicionando agora o Padre Rogério. Vamos ver se ele retorna para a gente finalizar a nossa live. Então foi muito bom, muito gratificante. Tivemos várias pessoas assistindo. Teve um momento que chegamos a mais de 50. Então nós estamos, graças a Deus, muito felizes, né, pela participação do povo nas nossas lives. Então a gente percebe essa necessidade realmente de aprofundarmos a nossa fé. Essas lives é mais nesse sentido, para que possamos dar razões da nossa fé, dar razões naquilo que nós acreditamos, né? A igreja nunca afirma algo por acaso. Tudo que a igreja afirma, tudo que a igreja coloca para nós como conhecimento é algo para é algo para o nosso crescimento na fé e é algo sério, não é algo de brincadeira e sem fundamento, sem base. Essa base pode ser bíblica somente, ou pode ser bíblica e também tradição, né? As duas. Padre Rogério, não estou conseguindo adicioná-lo. A igreja sempre tenha as suas orientações, os seus fundamentos para afirmar alguma coisa. Então, todos os dogmas marianos, nós temos esta base, esse fundamento. E a gente tentou, ficou faltando a Assunção de Maria, mas eu gostaria de encerrar o mês de Maria no Concílio Vaticano II,